Hoje eu vou falar com vocês sobre a primeira vampira do mundo. Bom, pessoal, antes de começarmos aí o vídeo, quero pedir vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e ative o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo novo chegar a notificação para vocês. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos. No vídeo de hoje eu vou estar falando aí com vocês sobre o livro Carmila. Bom, pessoal, nesse livrinho aqui a gente vai ouvir sobre a história de Carmila, que é a primeira vampira mulher, né, aí da história. Inclusive veio antes de Drácula e Drácula foi inspirado em Carmila. Então foi muito emocionante fazer essa leitura. Eu gostei muito. Foi uma leitura incrível e que valeu muito a pena fazer. Eu não vejo a hora de colocar em dia também aí Drácula, para poder trazer uma resenha para vocês também de Drácula. Mas então, vamos lá para a história, né? A gente vai ter aqui um localzinho, tipo, bem pacata mesmo, que fica meio que no meio de uma floresta. Vai ter uma menina chamada Laura, que ela vive só com o pai, em uma mansão bem grande deles lá, né? Então tem essa menininha que ela vive lá só com o pai dela. E aí, do nada, ela tem um pesadelo, assim, bem estranho, bem realista mesmo, em que alguém, uma mulher, entra no quarto dela, isso ela bem criancinha, e aí deita com ela lá na cama dela e do nada ela sente duas furadas no meio, assim, na clavícula, entre o pescoço e o peito dela, como se fosse duas picadinhas de agulha. E aí ela se assusta e começa a gritar e se afastar, e aí essa mulher, né, ela entra pra debaixo da cama e some. E aí o pessoal vai lá e quando vê, foi apenas um sonho e vida que segue. Quando ela tá ali já mais na adolescência dela, na juventude, acaba chegando uma mocinha lá na casa dela, que está bem doente e a mãe dela precisa seguir viagem e pede para o pai da Laura para ele poder cuidar da filha dela, que se chama Carmila, enquanto ela termina essa excursão dela e volta. E aí o pai da Laura aceita, né, por educação, e deixa que a menina fica lá. Só que aí começa a acontecer coisas muito estranhas ali naquele território. E as pessoas começam a ficar alarmadas porque é tipo uma doença que acontece a mesma coisa com as mesmas pessoas. A pessoa começa a ficar fraca, doente, pálido, sem forças. E tem um padrão que acontece com essa doença, uma alucinação em que a pessoa vê uma coisa vindo por rumo dela e mordendo, né, essa pessoa. Então esse é um ponto-chave dessa doença. E aí tá todo mundo ali preocupado e tal. Só que aí no final das contas eles vão descobrir que na verdade não se trata bem de uma doença, né? Se trata de uma vampira. E a história vai girar aí mais ou menos em torno disso, onde tem uma vampira solta ali e eles precisam descobrir o jeito de acabar com ela, fazer com que ela suma e para de fazer vítimas ali naquele local. E existe uma pessoa em específico que sabe tudo sobre isso, o que tem que ser feito, que é um amigo do pai da Laura, que a filha dele morreu disso, por uma vampira. Então ele sabe como resolver o problema e aí ele vai lá pra onde mora, né, a Laura e o pai dela, pra poder exterminar aí essa vampira que tá causando tantos maus aí a muita gente. Bom, gente, essa é a história do livro. Agora sobre a minha opinião. Eu adorei esse livro, eu dei, se eu não me engano, 5 estrelas pra ele, mas, ou foi 4? 4,5? Não lembro, gente, agora, mas enfim, eu gostei muito. Foi uma das melhores leituras que eu fiz aí já nesse começo de ano de 2023. É uma leitura que eu recomendo muito pra muita gente, porque é interessante, é uma coisa assim histórica. Essa história aqui tem tipo muitas eras, gente, muitos anos, então assim, chega a ser engraçado, sabe? E aí mostra muito sobre coisas, como o pessoal lá de fora, né, o europeu, tem a visão sobre vampiros e etc.
Então, assim, é uma história muito interessante, que eu achei muito legal e quero ter aqui na minha estante, porque é incrível, gente, sério. Eu fiz algumas marcaçõezinhas, foram bem poucas, até porque o livro ele é bem fininho, né? Então, nem era tantas marcações assim que tinha pra fazer, mas o que eu achei importante eu marquei. É uma história que me prendeu bastante. Eu li esse livro bem rápido, se eu não me engano, em 2 dias. Eu sei que é um livro que dá de ler, tipo, em um dia. Mas quando eu falo que eu li em 2 dias, é porque eu não tiro, tipo, o dia inteiro pra pegar e ler. Eu leio um pouquinho, tipo, 2 horinhas de um dia, 2 horinhas de outro dia. Então, assim, foi bem rápido mesmo. Bem rápido. Então, não foi uma leitura cansativa, foi interessante. Apesar da linguagem, assim, meio diferente, né? Meio difícil, porque, querendo ou não, é a linguagem de lá, 1900 e bolinha. Apesar de ser bem, assim, difícil, né? Diferente a linguagem, eu consegui ler certinho, entender tudo e não ficou cansativo. Pelo contrário, eu lia, querendo saber o que ia acontecer no final e saber como que eles iam resolver esse problema. Então, foi uma leitura rápida, foi fluida, foi interessante. É uma história que prende sim a gente. Então, sucesso. Quem tiver aí se perguntando se deve ou não começar aí essa leitura, eu falo que sim, que deve, porque é uma leitura que você não vai se arrepender, que vale muito a pena. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. O vídeo hoje foi bem rapidinho mesmo, porque era só pra eu passar pra vocês o que eu achei aí, né, dessa história. E falar um pouquinho sobre ela, né, contar do que se trata a história aí, né, de Carmila, e falar minhas opiniões, etc. Então era um vídeo bem curtinho mesmo, só pra eu colocar aí essa leitura em dia aqui pra vocês, porque já tem um tempinho que eu li ela e que eu tinha perguntado lá no Instagram se vocês queriam uma resenha aqui no YouTube desse livro, e a maioria voltou que sim. Então eu acabei trazendo só agora esse vídeo, mas é uma leitura que eu super recomendo, que vale muito a pena.